a gente traz para a tela o Ibovasco, meus amigos. E toda essa boa vitória que você destacou, Gustavo, se deve muito ao fato do Vasco da Gama ter inventado o negro, mano. Mais precisamente, Carlos Cuesta, Robert Renan, Rayan, Paulo Henrique... Cauã Barros. Inventamos o indígena também. É bom lembrar que não só o negro, mas como também o indígena, como também o português. Nuno Moreira. Nós inventamos as etnias, Gustavo Mel, todas elas. Ô, João Moleque, mas no teu papo aí no Twitter, você que é um twitteiro, né? Não é o Negro Moreira que andam dizendo por aí? Pois é, o afro-português Negro Moreira, que outro dia estava trançado aí para não deixar verdade. Para ninguém. Bem lembrado. Tá na tela, hein? Olha aí. Léo Jardim e Rayan disputando o título de mais valorizado do ano, jogador mais valorizado para com a nossa análise, para com a nossa torcida. PH tá logo em seguida. Cauã Barros já aparece, meu amigo, em quarto, pedindo passagem. Olha só, a pica apontada pro Shell, meu amigo. Nuno Moreira, Tietê, DVD, Verrete, Carlos Costas, Felipe Coutinho, Diniz, Robert Renan, olha o Diniz aí, hein? Vai subir uns degrauzinhos hoje, vai não, Diniz? Vai. Robert Renan, Matheus França, é a nossa galera aí, os nossos bonecos. Andrés Gomes, ó, lá embaixo, hein? Hugo Moura, ó a queda do Hugo Moura. Enfim, estão aí os nossos bonecos e começa aqui o Ibovasco. Eu trago para vocês, antes que qualquer coisa, o nosso querido Léo Jardim. Mais um. Não foi tão exigido, mas foi exigido num lance cara a cara e fez uma defesa que mudou o rumo do jogo. Foram duas, né? Foi no primeiro tempo, naquela falta, na minha maneira de ver, no Barros. Perde a bola ali, o juiz não dá, acho que ia ter VAR naquele lance, me pareceu bem falta. Léo Jardim pega aquela bola. E no segundo tempo teve uma também, dos caras entrando ali pela direita. Como é que foi a jogada? Vocês lembram? Que é uma que ele também fica, espera... aqui, quase tem um desvio do Cano, salvo engano. Uma bola boa defesa aquela. Verdade. Cano, uma bola difícil, ele fica esperando, dificílima pro goleiro. Ele lê a jogada, mantém o corpo onde devia estar e pega aquela bola. Uma bola difícil também. Tô com mais um do João, meu amigo Tiru. Mais um, com certeza. Jardim, mais um. Registrado. Paulo Henrique, eu deixo com você, meu amigo João Minetti. Me sinto representadíssimo. Eu acho, cara, é porque, dá mais dois, daqui a pouco o Paulo Henrique vai sair. É porque a gente tem uma cobrança em cima do Paulo Henrique ele já tem uma régua maior, né? Eu acho que eu vou dar mais um, cara, mas eu daria mais dois, na verdade. Meu coração pede para eu dar mais dois, mas eu vou dar mais um, porque, assim, eu acho que ele é muito decisivo no jogo. Ele faz as coberturas ali, consegue anular bem o Serna, os ataques pelo lado dele. E, cara, ele faz o primeiro... Ele é fundamental no primeiro gol, né? Mas mais um tá bem entregue pro Guerreiro, porque ele ganha mais um todo jogo, então, quando ele faz gol, a gente bota mais dois. Felipe Tiru, mais um tá bem dado? É mais um jogo. Cara, a gente chamou pouca atenção pro PH no jogo, né? O João fez um papel fundamental de trazer o PH para a jogada. A gente, salvo engano, comentando o primeiro lance, o lance do primeiro gol, a gente não destaca a participação do PH, que o João bem traz e foi rever o lance aqui, né, cara? Pô, é mais um jogo que o PH talvez não tenha sido um jogo que ele tenha aparecido tanto quanto a gente já viu. A gente viu vários jogos em que o PH, meu irmão, era ele roubando bola lá atrás o tempo todo. Era sempre o Vasco chegando pelo lado dele. Não foi esse jogo, mas foi um lateral sólido, né, Timo? Eu vou com a maioria aí. A galera no chat tá toda dando mais um. Acho que é uma unanimidade aí, mais um. Mais um para o PH, já registrado, sobe o PH. E eu trago Carlos Cuesta. Mais dois. Carlos Cuesta, acho que é mais dois, hein? O Cuesta é absurdo. É um zagueiro absurdo. Eu falo aqui com sinceridade, desde o Dedé a gente não tinha um zagueiro atuando nesse nível ali na zaga central. Ele quase dá uma... Ele perde uma bola que o Kennedy chuta, é o único erro dele no jogo. E isso! Sair driblando só. Isso, vai ao encontro que a gente vinha falando mais cedo, do erro, de tolerar o erro. Galera, vai ter um momento na temporada que o Robert Renan ou o Cuesta vão dar uma bola que vai sair no gol, cara. Mas aí tem que lembrar que para esse momento acontecer,
tiveram não sei quantos em que, cara, os caras estão cruzando bola na frente da área, estão saindo pro jogo, estão fazendo lançamento, entendeu? Fernando Diniz é você, Fernando Diniz? Então, lembrando até o discurso do próprio Fernando Diniz, né? De que, poxa, tem que... Felipe Dinizu? Caraca, mano. Mas, enfim, olha a curva do Cuesta aí. E, assim, quando a gente fala dos parâmetros que guiam o Ibovespa, a gente sempre fala que é muito subjetivo porque pega várias variáveis. Comparação com o cara na temporada, expectativa do cara na temporada, posição na tabela de valorização, na bolsa de valores de fato, e o jogo em si, né? E no caso do Cuesta, tem também o quanto que ele ganha valor ao ser o cara que a gente precisava, né? E eu acho que isso vai pegar para o Barros também, pega para o Robert Renan, a gente vai ver a curva dos dois também. E é um cara que está muito valorizado. A cada jogo tu vê, caralho, meu irmão, eu nem lembrava que era ter um zagueiro, pô. Pô, ele tira todas, cara. E assim, ele me chama atenção pelo posicionamento, ele me chama atenção como ele sai bem para antecipar bolas no meio, para caçar lá em cima. Ele sai da linha de zaga para antecipar no meio muitas vezes, com muita qualidade. É um zagueiro que é muito difícil ser driblado e é muito difícil o cara fazer o pivô em cima dele. Esse pivô que o Pedro fez no Fux ontem, no Maracanã, o Cuesta dificilmente deixa alguém rodar em cima dele ali, né? Ele chega muito firme, ocupando espaço, e com a bola no pé, ele talvez não seja tão ousado quanto o Renan, né? E não seja um jogador tanto de bola longas, inversões, mas ele sai jogando com muita tranquilidade. Vários momentos ali no segundo tempo, o Fluminense andava subpressionado, ele saindo com passe ali na entrelinha. Cara, é um jogador assim, de encher os olhos, né, esse começo dele aí. Tomara que seja só o começo da passagem de Carlos Cuesta no Vasco da Gama. Que zagueiro que nós encontramos. Que zagueiro. Obrigado, Spartak Moscou. Obrigado, Scouts, né? Lembra? A gente sempre fala, pô, esses Scouts aí só acha loucura. Tudo obrigado, bem. Admar, não é barato. Né? O Admar não é barato, o jogador. Não é tão barato. Tem o seu valor. Mas, assim, é caro. Caro é jogador ruim, né, cara? Caro é jogador que entra e entrega a paçoca. O Cuesta tá no precinho, pelo que ele tá jogando. É um jogador forte, é um jogador rápido, é um jogador técnico, é um jogador que se posiciona muito bem e é um jogador, como diz o Pedro Leonardo, é uma firmeza discreta, monstro. Hoje o Fernando Diniz, na coletiva, falou: parece um senhor, mas tem 25 anos. Ele não está sendo depreciativo, não. É uma postura mesmo. Moleque, parece um príncipe do Benin, meu amigo, que acabou de chegar, meu amigo. E olha todo mundo assim, meu amigo. Deixa comigo, tá tranquilo, vamos pra guerra. E, maluco, é muito bom ter essa sensação de um zagueiro firme, duro, forte, correto, sério. Porra, bom demais, cara. Mais 2 pro homem, Felipe Tiru? Mais dois, pô. Mais 2 aço, né? Porra, que alegria, hein, cara? Que beleza. Tá aí o Cuesta subindo e eu trago a sua dupla, Robert Renan. Mais 2 também. Jogado com o Renan. Esse eu fico mais entre mais 2 ou mais 1, porque acho que, se bem que ele é isso, né, cara? Robert Renan, o cara vai tentar, e aí às vezes vai errar, pega a bola, vai pra frente. Mas acho que lá atrás ele também segurou as pontas, né? Segurou. Ele faz uma travada ali no primeiro tempo, eu não sei se é o chute do Serna, que ele chega travando bem ali, né? Nesse período inicial que o Fluminense foi melhor, e com a bola no pé ele é diferente, né, cara? Ele realmente tem uma qualidade superior ao que você vê na média dos zagueiros ali para sair, para tentar um drible. Ele teve até uma que ele tabelou, cara. Ele jogou a bola aqui na direita para o Ryan, que ele saiu tabelando ali pelo lado esquerdo, foi para o ataque. Foi lá no ataque. Bom jogador. Bom jogador, gosta muito da bola, né? E às vezes dá aquela sensaçãozinha que até demais, né? Não, a gente sabe que uma hora vai dar uma bananada naqueles que ele tenta driblar ali de último homem, vai dar uma bananada em algum momento, cara. Isso aí é certo, mas deu e vamos torcer para que demore. É sintomático. E que se vier, venha contra o Madureira, naquele 5-1 Vasco em São Januário, que... num jogo que já tiver decidido, né? É sintomático, né, e simbólico que a dupla de zaga esteja nesse viés de valorização. Olha a curva dos dois aí,
São 2 jogadores que são muito valorizados nesse elenco do Vasco, pelo que a gente falou anteriormente, né? Eram necessários. Era necessária a chegada de uma nova dupla de zaga, e uma boa dupla de zaga. Não só porque os anteriores estavam mal, como porque o jogo do Vasco precisava desses 2 zagueiros com essas características de velocidade, de força e de saída de bola. Tá rolando, meus amigos. Bom demais. E aí eu trago o Piton, hein? Olha aí, hein? Olha aí, hein? Eu vou com a... Fala, tio. Não, teve um amigo meu que falou, um amigo aqui nosso, esqueci de gravar o nome dele, que falou: a linha de defesa toda merece mais um. Eu vou na linha dele aí. Ô, Salatijucano, eu vou te dar ban, hein, cara. Se você ficar falando aí de 45 pontos, eu vou te dar ban, hein. Olha o que eu tô dizendo. Você não vai vir com essa onda errada aqui no chat agora, não. Olha aí, olha aí. Não vai, não, cara. Ô, João. Isso para mim, Salatijucano, com todo o respeito que eu tenho a você, é uma atitude covarde perante a vida. Você ficar falando de 45 pontos agora do Vasco é covardia sua, não é trauma, é covardia. Veja Toma, bem. Vendilhão! Toma aí, Vendilhão! Larismo cultural. É o larismo cultural, caralho, muito boa essa. Gileno Novaes, larismo cultural. Um abraço pro Salatijucano, que é amigo do canal e é um tremendo de um sacana, essa é a verdade. João, eu queria destacar o jogo defensivo de Lucas Piton. Você se lembra do Lucas Piton perdendo alguma? Eu não me lembro, pode ter rolado. Foi bem defensivamente. Não apareceu tanto no ataque, né? Geralmente quando a gente elogia o Piton é pelo que ele faz na frente. Mas também, aqueles toquinhos, aquelas tabelinhas que a gente fez pela esquerda, o Piton participou de várias. Né? Não, sim, ele ajuda na saída, é um jogador que tem uma boa saída, né? Para passes, então um passe seguro na maioria das vezes. E defensivamente achei que foi bem correto. Depois ele... A gente não comentou isso aqui, né? Imagino que vocês tenham comentado durante a transmissão, que ele trouxe no primeiro tempo, especialmente, o Andrés Gomes para ajudar, né? Aqui a marcação pelo lado esquerdo com o Piton e deixou o Nuno lá com o PH, talvez por acreditar que, cara, o PH dá conta sozinho lá. Deixa o Serna, deixa quem vem lá com o PH, o Nuno, claro, sozinho não, porque o Nuno se dedica muito, mas talvez o lado esquerdo ali tivesse precisando de uma força defensiva maior, ele puxou o Colombinho ali para fechar aquele lado esquerdo no primeiro tempo, mas assim, achei que o Piton fez uma partida correta, segura, sem erros defensivos, e acho que o Piton ele também pode ter um crescimento defensivo a partir do momento que você tem uma linha com um monstro Paulo Henrique, com um monstro Carlos Queiroz e um monstro Robert Renan. Com certeza ajuda ele a jogar mais seguro, até melhorar também, e o time como um todo, né? E outro monstro limpando o para-brisa e cobrindo onde tiver que cobrir, né? Em geral no miolo, mas, meu amigo, situação de transição rápida dos caras, se tiver que te cobrir porque tu tá lá na frente, você sabe quem pode aparecer por ali, né? Pois é, o menino Barros, fora o auxílio do Colômbia, que ajuda pra caralho marcando também. Dito isso, mais um pro Piton, Tio? Mais umzinho, vai. Mais umzinho pro Esse Piton. vai para a Copa pela Itália, hein? A Itália tem que classificar primeiro, esse aqui é foda. De repente, mas ele vai, hein? Naturalizado também, hein? Pô, meus amigos, na moral, cara, aí, não tem como, cara. É necessário falar sobre esse moleque fenômeno. Olha a curva do homem. Cara, é muito bom ter zagueiro e é muito bom ter volante, cara. É muito bom, porra, que teu time possa funcionar, porque você vai ter um guerreiro no meio o tempo inteiro mordendo, o tempo inteiro roubando, bloqueando, se antecipando, não deixando virar, fazendo a falta quando tem que fazer. Esse moleque é um garoto das categorias de base do Vasco, que chama atenção também, João e Tihu. Porra, meu irmão, pela atitude, pela personalidade, o Vasco da Gama muda, porque o trabalho amadurece, meu amigo Fernando Diniz, está tudo certo, porque o Vasco já estava conseguindo ofensivamente fazer bons jogos e, porra, não estava vindo, mas também muda porque vieram novos jogadores e são vários jogadores muito bons. A gente já falou do Cuesta, já falou do Robert Renan, e o Cauã Barros, cara, talvez não seja o volante dos sonhos da juventude, atenção, hein? Da juventude que está tendo uma sobredose, meu amigo João Miranda, de Premier League,
onde volante bom é só o box-to-box, de muita qualidade. Porra, Cauã Barros é o melhor volante que o Vasco poderia ter nesse momento. E para o nível da Série A do Brasil, a gente está falando de um puta jogador, um grandíssimo jogador. Muito bom, Cauã Barros. Pois é, eu dou mais 2 para o Barros. Mais 2. E que bom que o erro dele não resultou num gol. Esse moleque não merecia. O erro, né? A falta que vocês... Então, o juiz não deu, né? Eu acho que poderia até ser revisado ali no caso. Mas como ele não deu, acabou que foi uma defesa do Jardim, foi um chute do Fluminense e um erro ali. Eu acho que a falta poderia ser examinada, mas eu tô com medo. Eu achava que ele não ia cancelar aquela falta, não. Mano. Eu acho que era uma falta que poderia não ser cancelada, né? Eu acho que ele ia deixar correr, filho, o VAR. Não ia nem chamar. O que seria uma loucura, porque eu acho que o VAR não pode analisar levando muito em conta o que seria padrão, né, do juiz. Ele tem que analisar se é interpretativo ou não, né? E, porra, o padrão, cara, ele sai totalmente do padrão, porque o juizinho tava marcando toda a falta. Várias delas não eram, de parte a parte, né? E ele naquela bola não deu, que, porra, pra mim foi uma das mais. Mas eu destaquei aqui, ó, olha as 3 curvas aí. Esses aí são Cauã Barros, Carlos Cuesta e Robert Renan. Os 3 em clara ascensão, né? Sim. Vamos para Tietê. Estou interessado, tô curioso de ouvir vocês. Tietê. Vou manter o Tietê, hein? Eu achei que ele fez eu achei que ele cresceu no jogo. Eu achei que o segundo tempo do Tietê foi bom. O primeiro nem tanto, mas também não quebrou não, cara. Acho que o Tietê foi... Me incomoda, às vezes, um pouco aquilo que eu já tinha comentado em algum momento, uma certa fragilidade em alguns duelos ali, que eu acho que, cara, tem que ganhar essa bola aí no meio de campo, no pé de ferro e tal. Mas acho que ele cresceu no segundo tempo. O segundo tempo foi bom. O primeiro eu não gostei tanto. Cara, pela vitória, dá mais um pro menino Tchê aí, cara. Pode dar, pode dar. Sobe mais um? Time? Mais um, talvez. Vamos manter, então. Mantém. Eu acho que ele está bem posicionado no nosso Vasco. Isso conta. Eu acho que ele, assim... Acho que o Gustavo matou, né? A entrada do Barros no time deu um exposed, né? Defensivo no Tietê. E por isso, talvez, uma implicância da galera. Mas ele tem ali uma importância. Se a gente perde no combate do meio campo, né? Isso é um fato, né? A gente pensando nessa dupla mais firme ali do Tietê e do Hugo Moura, a gente perde essa combatividade. Por outro lado, cara, ele tem uma saída de bola ali, uma condução na frente que a gente não tem com esses outros 2, né? Isso há de ser considerado também. Acho que dá para manter aí o nosso Tietê. Olha que curioso, cara. Tu pega o Tietê, tu bota um Hugo Moura aqui. Quer ver? Vou botar Hugo Moura aqui. E tu pega é que ele não joga há um tempinho, mas tu pega um Lucas Freitas. Todos no viés de baixa, né? Você pega os 3 caras que chegaram para disputar ali posição com os 3 e você tem uma curva ascendente para os que chegaram e descendente para os que não estavam, né? Curioso. Enfim, tá mantido o Tietê e eu trago para discussão Nuno Moreira. Mais um. Fez o gol, né? Ele fez o gol. Não é um gol difícil, né? Mas ele está lá presente na área, no rebote. Mais uma vez. Mais uma vez. Ele participa da jogada do primeiro gol. É ele que tabela com o Paulo Henrique, já nesse posicionamento pelo lado direito, né? Que funcionou ali para a associação com o Paulo Henrique. E, cara, ele taticamente é um jogador muito dedicado. Eu concordo muito com o que o Diniz falou. O Nuno é um jogador muito inteligente. É um jogador que sabe quando quer para pisar na bola, sabe quando é para acelerar. Ele tem ali um jogo curto, qualificado, e muda o placar, né? É um jogador que muda o placar. Ele frequentemente deixa o seu golzinho. Até em jogos que ele não está brilhando, se destacando tanto, lá, meu amigo, do heróico português para fazer o seu 6º gol na temporada. O nosso pontinha Nuno Moreira, com suas 5 assistências, são 11 participações em gol, é isso? Para o Nuno? Acho que tá sim. Pouco? Deve tá ser, pouco para o nosso pontinha?
A gente tem um Datagol daqui a pouco para trazer e a gente vai ver os números desse homem, né, cara? Porque, pô, é isso, né? Ele tem aquela escapadinha rente à linha lateral, João, que é várias assim que tu acha, porra, aqui o Vasco vai voltar a bola. Aqui o Nuno tá marcadíssimo, não tem como passar a linha aqui, não tem como prosseguir a jogada. E ele consegue, né, cara? Ele tem essa jogadinha curta, esse drible curto em diversos momentos. E mesmo no jogo, esse jogo não foi o jogo que eu mais gostei do Nuno, não, viu? Não. Eu achei que. Mas eu acho que ele, taticamente, ele foi. É isso. E aí termina o jogo, e é mais uma vez que o Nuno participa de jogadas de ataque do Vasco, e uma delas é a do gol. E a do segundo gol é ele lá para cravar. Como cravou em várias, cara. A gente vai ver o datagol do Nuno daqui a pouco, e a gente vai ficar, mais uma vez, falando de como ele é decisivo, de como ele participa dos gols do Vasco. Tô marcando mais um, Tiru. Boa. Pô, teve só um lance que me chamou a atenção. Uma bola que o Fluminense sai disparada pela esquerda com o René, que ele vai correndo atrás do René. E eu fiquei, caralho, coitado do meu Nuno Moreira. Ele deu o sangue, mané. E não, pra buscar. Era o René mesmo ou era o René, era o cara? Era o René. Eu falei René, o Pedro me corrigiu, falou que era o Serna. Deu, bom, então é isso, porque eu já estava assustado. René que perdeu na velocidade, a gente falou isso, né? Do Colômbia, do Ryan, do PH. Aí com o Nuno, eu vi o Nuno, caramba. Não, e teve depois do segundo tempo também um lance que ele... Acho que foi o Fuentes, como é que é? Fuentes, o zagueiro dos caras lá? Que ele tava marcando lá na frente. É o quê? Freitas, é. Aí, cara, o zagueiro driblou, ele botou na frente, saiu correndo, e ele também não conseguiu alcançar, cara, o zagueiro dos caras, sabe? Mas aí é aquilo, né? Ele tá numa posição sacrificada ali, de ter que correr atrás de ponta, ele não tem a velocidade. Não é nem que... A velocidade dele tá no cérebro. Ele tem um raciocínio veloz, né? Mas o corpo, ele não é um jogador de velocidade, né? Ele consegue ali um drible, consegue até para adiantar um pouco na frente e tudo mais, mas para sair correndo assim, botar na frente e ver quem chega primeiro, não é a dele, né? Mas ele é muito bom para tabelar, né, cara? Para associar, para encontrar espaço. Cara, eu não tenho dúvida que o Diniz conversa pra caralho com ele. A forma como ele fala na coletiva, ele já dá indício disso, né? Mas também essa coisa de, olha só, eu preciso de você sendo esse jogador aqui, meu. Tu vai ter que correr pra caralho, porque hoje em dia é assim. Porque ele tem essa coisa, né? O Diniz tem essa coisa de chamar os caras pra, quem não correr, hoje em dia não joga, né? E eu acho que ele faz um trabalho importante de conversa ali com o Nuno. O Nuno se dedica a beça. Tá registrado mais um dele. Coutinho? Vou dar mais um pro Couto. Mas com tendência a mais dois, porque eu achei o jogo dele muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu vou botar aqui, Tiru, veja bem, a curva do nosso Felipe Coutinho. Vou botar o Felipe Coutinho. Eu não vou botar o Ryan, que vai... Galera defendendo um mais dois aqui pro Couto. Eu tô achando que cabe, cara. Eu sigo também. Eu tô na dúvida entre o 1 e o 2. Pode ser. Ele merece. Vamos dar uma moral pro garoto. Ele merece. Não, ele jogou muito. Ele não participou dos gols, mas, cara, ele foi o regente do Vasco em todo momento e, cara, com muita categoria, né? Ele, cara, no segundo tempo, então, meu amigo, ele tava deitando os cabelos lá em todo mundo, cara. É drible, é dominada, é clareada, e tava solto em campo. Cara, e faz muito... É uma justiça esse mais dois, né? Que em vários momentos a gente podia dar e não deu. Teve alguns momentos que a gente chega aqui para falar, teve debate sobre craque de jogo e tal, e que era sempre assim, o Coutinho tá se firmando como um dos melhores jogadores do time, mais importante do time, mais uma vez, participação ofensiva, todas as bolas passam por ele. Hoje é isso, e com uma leveza, e com uma vontade de querer participar, querer a bola, que, porra, cara, tem que ser recompensada, cara. Um jogador que foi muito criticado, tá os mais dois registrados. Ryan, Tiru. Porra. Vamos pro Colômbia antes? Vamos pro Colômbia. Mais um pro Colômbia. Ótimo jogo do Andrés Gomes. Taticamente e tecnicamente também. Também gostei do Colômbia. Boa. Principalmente no início do jogo, viu? Principalmente no início do jogo. Depois sumiu um pouquinho, talvez, em algum momento? Eu acho que, na verdade, achei que no primeiro tempo ele demorou a aparecer. Acho que não apareceu tanto. Mas, assim, no segundo,
ele participa muito bem da jogada do segundo gol, né? Ele faz um corta-luz muito inteligente para o Ryan, e no que ele faz o corta-luz, ele já meio que vai atacando a profundidade ali para aparecer num possível rebote. O rebote vem, ele quase faz o gol, o Fábio defende. E assim, ele é um cara que dá muito trabalho. Ele dá muito trabalho. O lateralzinho passa mal com ele, porque ele está o tempo inteiro correndo. O tempo inteiro do jogo correndo. É um jogador que eu estou gostando muito. Tiru, olha a curva do Andrés Gomes, ó. Deixa eu ver. Tá na tela. Tá nosso subindo. Gabriel Black. Gabriel Black. Mais um pro Andrés Gomes, Felipe Tiru? Mais um. Mais um pro André Gomes, registrado. E olha a curva do homem, ó. Ó os jogadores de ataque do Vasco aí. E eu trago o Ryan pra jogada, Felipe Tiru. Com você, meu camarada. Pô, Ryan, cara, a gente comentou na transmissão, né? Estamos vendo a história aí sendo construída. Um jogador que, porra, vai se firmando, completo, como diz o Diniz. E, pô, decisivo, né? Os 2 gols, cara. Foi dele dando um chutão lá, um entrou, no outro rebote, né? A jogada é construída por ele ali, do rebote dele, que vem o lance pro Nuno empurrar para o fundo das redes. Pô, para mim é mais 2. Mais 2, né, João? A vitória sai dos mais pés 2. do cara, não tem como. Não, mais 2, assim, eu acho que o Ryan, nesse posicionamento que ele está atualmente, é um posicionamento que faz ele pegar menos vezes na bola, né? Ainda mais num jogo desse, na primeira etapa ali, que teve um contexto duro, em que o Vasco demorou a engrenar no jogo, mas ele pega na bola e decide a porra do jogo, né, cara? Na primeira ele pega, chuta, já faz um gol, faz o C, tá? Ele fez de novo, tá? Ele fez escondidinho ali, né? Ele fez escondidinho, mas ele fez de novo. Eu fiquei esperando, achei que fosse fez mais... de novo antes do jogo acabar, hein? Antes da coisa se definir, né? Mais uma tem vez. Um corte disso aí pra gente assistir depois do Ibovaz. Tem, eu quero ver, porque eu falei, cara, eu comentei, né, durante a transmissão, cara, ele fez o C ali. Mas depois eu vi repercutindo, eu falei, pô, viajei. Ele parece que ele falou na Casé TV que foi C de Casé. Deu essa gastada aí na entrevista. Mas, cara, o Ryan, porra, o Ryan, ele não é o melhor jovem do Brasil. Isso não tem discussão. O melhor ele, com certeza ele é. Ele é um dos 5 melhores jogadores do campeonato. Assim, sem muito... muita questão. Hoje é um dos jogadores mais decisivos, o mais quente do futebol brasileiro. Hoje, talvez, um dos mais quentes é o Ryan. Nesse momento. Pô, cara. Moleque, que tá absurdo, pô. Ele tá com a confiança daquele cara de, cara, eu vou fazer e vai dar certo. Ele tá com esse mindset. Eu vou pegar daqui, eu vou chutar e vai ser gol. Eu vou pegar daqui, vou chutar, o goleiro vai soltar. Ele tá, irmão, iluminado. Contra o Fortaleza, ele fez gol. Contra o Vitória, golaço, ele fez né? gol. Um gol que só ele é capaz de fazer no Brasil, talvez, nesse momento. O gol que ele faz no Fortaleza. Sim. Contra o Vitória, ele faz gol também. Faz 2. 2, né? Um de pênalti e o de empate. Aproveitando a assistência do Andrés Gomes. O jogo anterior foi Cruzeiro, o do... fez gol. Não, foi do Palmeiras, né? Foi o Palmeiras. No Palmeiras ele não fez, mas contra o Cruzeiro ele fez gol. Contra o Bahia, ele fez. Contra o Bahia, não. Então, cara, é um jogador que ele tá fazendo gol quase todo jogo. Contra o Bahia ele não jogou. A gente teve o desfalque do Ryan contra o Bahia. É verdade. Contra o Flamengo ele fez, o gol é dele. Porra, um atacante tá fazendo gol todo jogo, cara. A galera vai entrar tremendo já pra cima dele, pô. E a confiança dele tá indo lá pro alto, cara. Porra, tá decisivo demais, cara. Tá decisivo demais o Ryan. E ele com tá entrando. Diga, tio. Não, que a gente já fez em outros momentos, né? Acho que foi até antes do jogo contra o Fortaleza, comparação dele com o Edmundo e tudo mais, cara. E tá dando uma... sei lá, Adriano, e, pô, tá vendo esse tipo de atacante, cara. Que tu pega na bola, tem a confiança que vai sair o gol. O jogo tá difícil, porra, mas tem ali o Ryan que quando ele pega na bola, cara, é risco de gol. Ele tá virando esse tipo de atacante, sabe? Muito bizarro.
é dinamite, como a gente falou durante a transmissão, o Lucas Jedson está falando aqui, são esses jogadores, porra, diferentes e que fazem a diferença, né? E com essa personalidade aqui, ó, Felipe Tiru, e essa picardia, meu camarada. Olha o Cezinho, fiquem atentos que vai ter Cezinho, hein? Vai ter, hein? Aí, ó. Aí, o Cezinho. Foi isso mesmo. Teve Cezinho. Aí, mais dois. Galera. Eu defendo. Defendo o Cezinho. Não tá fazendo discurso de Olha ódio. só. É uma provocação sadia. Deixa eu só trazer um dado aqui. Alguém... Roberto Dinamite foi artilheiro pelo Vasco da Gama do Campeonato Brasileiro em 1974, aos 20 anos de idade, e ele se tornou, naquela época, o jogador mais jovem a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, até ser superado pelo Gabriel Jesus, mano. Ali, tipo, lá para trás. O Dinamite foi o artilheiro mais jovem do Brasil em 74. Aos 20 anos, marcando 16 gols. Tudo bem que o campeonato no total tinha menos jogos, né? Do que... Eu não sei quantos jogos... Não, se bem que depois teve fase... Cara, o Dinamite meteu 16 gols naquela campanha do Vasco. Era menos jogos, né? Era menos jogos, mas... Se bem que eu não sei se era menos jogos, porque era time pra caralho, era vários menos, grupos. Era menos, pô. Esse campeonato de 38 rodadas aí é coisa recente. Mas assim, o fato é que com 20 anos ele fez 16 gols no Campeonato Brasileiro. O Ryan, com 19, já fez 11. Olha. E chegando no time, procurando seu espaço, crescendo com um treinador novo que chegou, passando pelos problemas do time também, as crises do time, o Vasco não teve uma temporada redonda e limpa, né? Tá aí o Ryan sendo o cara para o Vasco ser a força que é hoje, né? Hoje ninguém duvida, o Vasco é um dos melhores times do campeonato no momento, não há dúvida. E não somos nós que vascaínos que as teremos, né? Tá aí, ó, olha só, o Ryan e o Léo Jardim empatam na primeira colocação entre os mais valorizados com 21 pontos. Lembrando que o Léo Jardim salta de 10 pontos porque veio valorizado do Cariocão. O Ryan já certamente aparece entre os que mais se valorizaram, mesmo tendo passado por toda a temporada. Ó. A curva do Ryan é essa rosinha aqui, e a gente lembra os momentos em que o time não foi bem, em que os jogadores não puderam crescer junto com o time. Tá aí, Ryan. E essa reta final aí é bizarra. Ó. E agora, Gustavo Mel, a gente ainda tem que dar ponto para os que entraram durante a partida, mas ainda tem aí um melhor do jogo, né? Que pode dar mais um pontinho. Pode sim. Pode assumir a liderança o Ryan. A gente vai debater o melhor do jogo, mas queria chamar a atenção, tio. Olha a curva do Ryan, vou até tirar. Porra, um foguete pro alto, mano. Moleque, e olha só os dois momentos de crescimento do Ryan. Se você pega na curva dele, esse momento agora atual é uma loucura. Ele um dos melhores do Brasileirão, sendo, meu irmão, sendo Edmundo, sendo Romário, sendo Roberto, sendo uma loucura. Só que aqui, cara, olha essa ascensão do Ryan aqui nesse início. Até o momento que a gente se dá conta do jogador que a gente tinha e já começa a ter uma exigência maior, que explica um pouquinho esse aplanamento aqui. Mas esse jogo aqui, ó, é o jogo contra o Lanús. É a estreia de Fernando Diniz olha aí. na Argentina. O Ryan recebe -1 nesse jogo, recebe -1, fica com 2 pontos no total, e é a partir dali, no jogo com Fortaleza, onde ele recebe mais 2 pontos, vai a 4 pontos, que com Fernando Diniz ele sobe e vira o jogador que é. É isso, né? Vamos nas substituições, me ajudem? Antes os primeiros a entrar foram o Cocão e o Matheus França. Vamos de França antes, então? Depois entrou DVD, Verrete e GB. GB no final. DVD é mais 2, né? DVD. Não? Vamos DVD, ver. GB, Verrete. Mantém para todo mundo, né? Poupa tempo. Mantém para todo mundo. Pode ser. Eu confesso que eu gostei mais ali desses 5 que entraram. Eu gostei particularmente da partida do Matheus França.
E do GB. E o GB ali pela entrega, marcação e tudo mais. Mas eu confesso que eu não sei, também gostei tanto a ponto de dar ponto, assim, sabe? Foi pouco tempo, né? Acho que tá bem entregue. Eu acho que talvez o Matheus França, para seguir num viés de alta da nossa expectativa para ele, talvez a gente pudesse dar mais um. O próprio GB poderia ter uma benevolência, mas acho que está bem entregue, o mantém para todo mundo cumpriu o seu papel. O França deu um carrinho ali, porque ele rouba uma bola maneira na defesa. O cara veio, ele dá um carrinho, rouba a bola. Acho que era do René também. Enfim, mas eu acho que mantém, porque jogaram. O França teve um pouquinho mais de jogo, né? Entrou um pouco mais cedo. O França e o Cocão. Mas os outros entraram muito no final, né? Não dava nem para fazer grandes coisas. É isso. Tô registrando aqui o mantém para geral, sem demérito nenhum. Tá justo. Deixa eu já dar uma atualizada aqui. Tá tudo registrado aí. O mantém. E aí, professor Fernando Diniz, é com você, João. Cara, professor Fernando Diniz, eu gosto muito dele, mano. Eu fico muito feliz de ver o Vasco dando certo com o Fernando Diniz, porque eu acho que ele é um cara que merece. Nós somos uma torcida que merece também um bom trabalho de um técnico que tenha... Cara, goste ou não, o Diniz é um técnico autoral. Não são tantos assim no futebol brasileiro. E gosto muito da cabeça do Diniz, como ele pensa os jogadores e todo esse aspecto humano que engloba o futebol e tal. Eu acho ele um cara muito bacana. E agora que o time dele recebeu ali 2 zagueiros e um volantão porrador foda, o trabalho está aflorando cada vez mais, né? A qualidade do trabalho dele, e acho que hoje ele entregou mais uma vez um Vasco muito competitivo, com capacidade de fazer jogos grandes e vencer os jogos grandes. Então, hoje é mais 2, professor. Olha aí. Eu tô fechando nesse mais 2 aí, Tiro. Quero te ouvir. Cara, eu também acho que, quando a gente vê o melhor do Diniz, né? A gente vê ali a gente já comentou, né? Esse futebol que a gente vê no time do Vasco, a gente só tá vendo por causa do Diniz. Se fosse os outros técnicos, né? A gente não veria. A gente poderia até ver, porque o time do Vasco, ele é qualificado, né? Tem um elenco qualificado, se qualificou ainda mais com a chegada aí dos reforços da janela. Então, a gente poderia até ver um time com um aproveitamento parecido, competitivo, que vencesse, mas iam ser vitórias muito mais sem graças, né, cara? Aquele golzinho no final, faz o gol e se retranca. As vitórias do Rafael Papaiva, né? As vitórias de Rafael Papaiva, é uma boa comparação, com certeza. Agora, esse futebol que encanta, os caras vão para cima e joga e tudo mais, é com o Diniz, né? E acho que ele teve uma evolução aí estamos atribuindo aqui a ele, a gente atribuiu a melhora do time, os reforços, acho que isso faz parte, mas tem também uma evolução do Diniz, tem essa coisa do Diniz, tem um cara que está ali na beira do campo exigindo os caras, tanto que eu me pergunto sobre como vai ser o desempenho do Vasco contra o Bragantino, né, cara? Sem ter ele ali, cara, falando no ouvido dos caras, cobrando sempre o máximo. É parte importante do trabalho do Diniz, ou pelo menos ele claramente bota essa centralidade. O trabalho dele é à beira do campo. Esse lado de instigador emocional e de falar as palavras da maneira que ele fala e provocar o jogador para fazer o jogo e o que ele espera do jogador no jogo, é parte importantíssima, né? Vamos ver como vai ser. Mas eu quero acreditar que ele treinou um psicopatinha, que é o seu auxiliar técnico, que não deve ser tão bom da cabeça também, deve ser meio desarvorado igual ele, para emular o professor Diniz lá em Bragança. Vai ter o auxiliar lá xingando todo mundo também. O foda, meu amigo João Mirante, é que nem sempre o filho do fulano, o príncipe é igual ao rei, né, meu amigo? Mas o cara não é filho dele, o cara é colega de trabalho, é assistente, é homem de confiança de Fernando Diniz.
Mais 2 para Fernando Diniz, registradíssimos. O homem merece. E eu me pergunto, quem foi o bagre desse jogo? Teve bagre nesse jogo? Não tem bagre. Não tem bagre, não tem Não bagre. tem bagre, né? Jogo muito bom do Vasco. Deixa E craque. Cara, tô dividido. Vou botar 3 aqui, hein? Vou botar 3, hein? Cauã Barros é uma partida impecável. Eu poderia botar os zagueiros também, a gente já falou muito deles, estaria muito bem colocado nessa lista de... Quem ganhou mais 2 aí? Quer botar o Cuesta e o Robert Renan? Então bota, são 5. Barros, Coutinho é mais uma vez um jogador que é fundamental para o Vasco, participa do jogo o tempo inteiro, tá soltinho, tudo que a gente já falou. E, cara, eu acho difícil a gente fugir do Ryan, né, cara? O Ryan. O Ryan. Porque, assim, todos eles jogaram muito bem e o jogador mais decisivo foi o Ryan. Então, é o Ryan, com menções honradíssimas ao Coutinho e menções honrosas também à dupla de zaga, muito ao Barros, todos merecem, ao Jardim, que quando foi exigido estava lá para defender nossa meta, e o Paulo Henrique, né, que fez uma partidinha que a gente nem destaca tanto, porque já é uma coisa natural, né? O Paulo Henrique roubou uma bola, tabelou e deu uma assistência. Tipo, é um jogo ok do PH. Eu concordo, assim, é aquela coisa, né, Você pode falar, cara, mas o Barros, ele foi 90 minutos jogando, né, cara? Sei lá, então, 80 dos 90 minutos, com a intensidade, marcando, fazendo tudo ali. O Coutinho também, quando teve em campo, cara, foi o cérebro do time, participando, todas as jogadas passando por ele. E o Ryan ficou desaparecido boa parte do jogo. Mas quando ele participa, ele é tão efetivo, né, pro resultado, cara. Ele constrói o resultado que para mim ele faz um gol e o segundo gol é um chute dele que o Fábio bate roupa. Então. 2 lances meio que criado por ele, né? Que ele pega a bola lá do meio da rua, dá um chutão e não faz gol, no outro a bola sobra limpinha pro Nuno. Então, para mim, tem que ser o nosso raio. Mas assim, que bom, hein? Que bom a gente chegar num debate pós-clássico, pós-vitória, e a gente está debatendo aqui com argumentos que 5 jogadores, pelo menos, podem ser pontuados como destaques e fundamentais. Vários jogos assim, João Almirante. Foram vários jogos que a gente lista aqui 5 jogadores e destaca isso. Como é bom ter 5 jogadores para se debater qual foi o melhor. E olha a curva do time todo. Esses são os titulares de hoje. E olha a curva do time todo, com o Diniz aqui, né? Também. Toda subindo, todo nos últimos 3 jogos. Talvez o Tietê ali o mais estável deles, mas todo mundo apontando para cima. O Ryan assume a liderança do Ibo Vasco, é hoje o jogador mais valorizado. Alô, times ricos da Europa, vocês se acalmem e coçem bem o bolso. Tá aí, Ryan, cara, líder do Ibo Vasco. O Pitãozinho sofreu na nossa mão, hein? Ou a gente sofreu nos pezinhos do Pitãozinho durante um tempo também. Eu acho que tem uma parte de cada, cara. É porque ele ficou envolvido em muitas das derrotas como culpa no gol. Tem culpa nesse gol aqui? O Pitão tem alguma culpa? Tem. Tu podia ter feito melhor? Podia. Então ele ficava... Essas quedas malucas aqui, ó. Isso aqui fode muito ele no gráfico, né? Olha essa sequência aqui. É a sequência do Felipe, ó. Se a gente bota os técnicos aqui, olha a sequência do Felipe aqui, ó. Filipão derrubou a turma. Não, derrubou geral. Tem dois jogos, só para ficar em 2, que, ele perdeu muito ponto. Que um foi quando ele foi expulso com 10 minutos. Perdeu 3 pontos lá. Ele perdeu 4 pontos porque o senhor não estava aqui com o estatuto debaixo do braço. Cadê os legalistas ali? Pontos que a gente concordou, a gente avalizou, o tribunal avalizou. E o tribunal de exceção do Expresso eu tive que defender essa punição grave ao Pitão para amenizar para os meus outros guerreiros que ficaram na podre lá no Equador, na altitude. E teve também o contra o Juventude que ele faz o pênalti, né? Com 30 segundos de jogo. Porra, cara! Então foi um momento, hein? Foram 2 momentos em que ele saiu bem queimado ali, né? Então... Tá aqui o Juventude, tem Bragantino também, ele devia estar em BO de gol. Isso aqui é aquele jogo lá em Lanús, ó, que ele tá em BO de gol.
Tá. E aí ficou ruim pro nosso... Aqui é a sequência, Teve alguns golzinhos que a gente tomou, que é ele subindo assim para trás, não achando nada, e aí o atacante vindo nas costas dele, pô! Tem um jogo com o Mirassol, bola nele ali, o terceiro gol nas costas dele. Quedinha aqui, ó, dele. -1 para ele aqui. Tem -1 contra o Juventude, contra o Corinthians também, que o time todo foi mal, né? Aí ainda ficou fora, ainda perdeu uns meio ponto aqui. Tá retomando, hein? Tá retomando. Isso que é importante. Pô, cara, mas olha só que maneiro esse grupo, né, cara? Porra, meu irmão, a galera tá como, maluco? Todo mundo positivo, todo mundo crescendo, todo mundo sendo importante. Maneiríssimo. Porra, teve uma época que parecia que tá tudo abaixo do zero, sei lá, os caras que entravam. Teve uma época que era Verrete, Jardim e PH, mano. Eram os 3 jogadores do time. E ó a média do time, ó. Vou marcar a média do time, vou tirar os técnicos aqui, que a gente mais ou menos sabe por onde tá. E a média do time aqui, ó. O Vasco da Gama dando uma subidinha aqui. Deixa eu atualizar aqui, ainda não registrou. Agora registrou. Chegando perto do zero, hein? Chegando perto do zero, meu amigo. Todo o sofrimento de vocês... Será que está na hora de revisitar a planejada para as cabeças, Gustavo? Será? Olha aí. Olha a gente vai buscar... Bota depois o... Vou trazer, até separei aqui. Eu posso trazer. Quando acabar, a gente traz. A gente está chegando na linha verde, hein? A gente está crescendo, hein? Está embicando, hein? Vai pegar, hein? Tá aí o Vasco se aproximando ali do... Vê como... Tá aí, ó. A curva do Vasco destacada, ó. No seu mais detalhada. Olha o que o Felipe faz com esse time. Moleque. Que loucura, cara. Olha só, cara. O Vasco vai bem contra o Palmeiras com o Felipe, né? Depois é Puerto Cabello, simplesmente. Vitória com 1 a mais. Caralho, que jogo maldito. E aí já é o Lanús aqui. Vasco cai com o Lanús. Mas olha só, olha a subida desde o jogo contra o Corinthians, João Almirante. Que é aquela sequência. O Vasco faz o 6-0. O Vasco aí já estava se demonstrando um time estável, né? Era o debate. Caramba, o resultado não vem. Tá melhor ofensivo, mas tá tomando gol, precisa fazer 3 para ganhar. Todo aquele debate mete 6 no Santos. Porra, o problema então é o Verrete mesmo, a gente agora vai se importar. O Diniz é pica, moleque, tem os 2 piores jogos do Vasco nessa reta, desde então, e os 2 piores jogos do Diniz também, né? Que ele cita, eu achei interessante ele citar, porque de fato foram 2 jogos muito ruins do Vasco e do Diniz. Eu achei o jogo contra o Sport ruim do Diniz também. Foi ruim também. Aqui, ó. Foi a primeira vitória... Jogando mal. Ruim, né? A primeira vitória ruim, né? Vocês pediram tanto a vitória jogando mal naquele pré-jogo que o time atendeu. Mas era fundamental o resultado, a ponto de, eu acho, influenciar não ter uma queda contra o Sport, né? Concordo. É vitória, no fim das contas, e, porra, era fundamental você fazer mais gols do que os adversários, né, meu amigo? Mas o fato é que desde aquele jogo contra o Corinthians, teve o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo, Barros muito bem nesse jogo, muda tudo, Hugo Moura ali de zagueiro, e de lá para cá, com esses baques, né? Tem o baque com o Ceará aqui, tem o baque contra o Palmeiras 3-0 fora, mas é só jogo para cima, minha gente. Esse é o momento do Vasco. O recorte da linha do Vasco é essa aqui, cara. É de Corinthians para cá. É uma ascendente muito grande, só que a gente está avisado. E como é que ficou esse jogo de hoje lá no ranking dos melhores jogos? Ó, melhores partidas, vamos ver. Deve estar aqui por cima. O Fluminense 2-0 é o 5º melhor jogo do ano, me parece justo. Pela vitória de afirmação, pelo 2-0 que foi controlado no segundo tempo de forma muito boa, do Vasco chegando como pseudo-favorito ou proto-favorito, a gente com vergonha, com medo de zicar, né, de falar em favoritismo contra o Fluminense, que vinha melhor há muito tempo. E é o Vasco que chega e fala, não, a gente é o favorito mesmo, cara. O time é melhor mesmo, não tem muito jeito. É melhor mesmo. Santos, 6-0 é o jogo mais valorizado. A classificação contra o Botafogo, 2º. Fortaleza, estreia do Diniz em casa pelo Brasileirão, 3º. Cruzeiro, time de topo de tabela, 2-0 em casa, é o 4º. E depois já é o jogo contra o Fluminense, na frente do 3-1 com o São Paulo no Morumbi, do 3-0 com o Melgar e do 2-0 com o Fortaleza recente. Depois tem esses 2 jogos aqui, a gente estava muito doce no início, né? Esporte, não, é porque começo de campeonato era obrigação ganhar, ganhamos. Ganhamos, Obrigado, Fábio Carilli, por esses pontos que hoje fazem a diferença.
Não, e era aquela coisa, né, João? Era o time do Carille, meu amigo. O que você podia ter era 3 pontos. Mais que isso, tu não ia ter, meu amigo. Então teve 3 pontos. Tá tudo certo. Só abrir aqui o ranking de performance. Olha quem é o líder, ó. Cauã Barros, o jogador que mais se valoriza no jogo a jogo, com mais 1,18. Pô, e o nosso Ryan tá quanto aí? Mais 0,44. É um fenômeno o Cauã Barros. Não, e a chance do meu DVD terminar bem ranqueado é boa, porque como ele é reserva, muitas vezes o jurídico vai conseguir defender um mantém para ele, porque ele vai entrar 10 minutos. E às vezes que ele entrar e meter um golzinho, é mais um. E aí, meu amigo, ele vai se mantendo nas cabeças, não tem como. Explanada aqui o planejamento do jurídico, essas coisas não se compartilha com o tribunal, João. Tá aí, o DVD é o terceiro, Léo Jardim, mas olha só, tem um detalhe aqui, tá? Para você entrar nessa ranking de média de avaliação, meus amigos, você tem que fazer 10 jogos. Tem 2 jogadores que vão chegar rasgando essa lista daqui a pouquinho, meu amigo. Em poucas rodadas. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Com certeza. Certa dupla de zaga aí que tem tudo para chegar chegando. Pô, que acertos, né, cara? Que acertos, que beleza, cara. Olha quem assumiu a liderança junto do Léo Jardim e do Verratti com mais craque da partida. Ryan, 5 vezes o melhor em campo pelo Vasco da Gama e tem tudo para terminar no topo dessa lista, meus amigos. Incrível, hein? Incrível. Vou trazer o DataGol, hein? Para vocês verem o quanto o Ryan é foda em todas as possíveis estatísticas e bancos de dados que a gente for fazer. O DataGol está na tela, funciona de forma muito simples, que é quem faz gol ganha 3 pontos, quem dá assistência ganha 2, quem dá uma pré-assistência, segundo o nosso julgamento, nem tudo aqui é assistência, nem tudo é pré-assistência, ganha 1 ponto e ainda tem ponto de bônus para quem tiver feito a diferença, seja fazendo um gol tirado da cartola, seja fazendo uma assistência ou uma pré-assistência que são chaves para o jogo. Primeiro gol, João? Primeiro gol é assistência do PH, gol do Ryan, e acho que dá para botar uma pré-assistência do Nuno, porque participa da tabela. Será ou não é forçar demais a pré-assistência? Cara, eu não sei. A assistência a gente vai contar, né? Mas a jogada toda do Ryan, na verdade, né? Não, a jogada é do Ryan. A jogada é do PH com o Nuno. O Ryan pega a bola na frente da área, arrasta e bate. Então. Mas ele tá ali, não, ele recebe... Mas eu acho que todo mundo tem mérito nessa construção. Sim. Claro que o mérito maior é quem faz o mais difícil do lance é o Ryan, óbvio, né? Mas eu acho que o Nuno participa do lance, assim. Participa, mas acho que não sei se vale pré. Cara, eu precisava ver de novo, minha gente. Eu tô registrando uma assistência para o PH, é isso? Será que conta com assistência também? Eu passe para o Ryan pegar, cortar e chutar, né, cara? Não sei se conta tanto. Pô, mas assim, o PH ele rouba a bola, ele tabela com o Nuno e ele serve ao Ryan. Bônus, né, João? Aí talvez, é bônus. Eu lembro que a gente teve um momento, faz um tempo que a gente não tem esse debate, mas a gente teve no início do DataGol uma rigidez maior com assistência e pré-assistência. Por isso que eu acho que é um debate só. Galera aqui tá falando que conta sim. 10 pontos, então, para o PH. Tô contando 2 de assistência para o PH. E é 1 para o João, 1 para o Nuno, João? Não, aí não. Aí para o Nuno eu já acho que já é demais. Tá bom, pode. Tá bom. Tá registrado aí, ó. E ó o Ryan subindo ali, ó. O Ryan, ele chuta, tem 7 jogadores na frente dele, assim, né? Na linha da frente. E a bola vai parar lá no fundo da rede. E a bola vai parar no fundo da rede. O segundo gol, o Ryan chuta. O Colômbia tenta a finalização, o goleiro pega mais uma e sobra para o Nuno. O Nuno tem 3 pontos pelo gol, vai a 24 pontos. A gente vai ter que falar de um bônusinho para o Ryan, né? Sim. Acho que é isso. 3 gols para o Nuno,
3 pontos pro Nuno pelo gol. Só para deixar registrado, o SofaScore contou assistência pro PH, sim. Não, mas isso é o SofaScore, pô. Eles contam tudo. É um passe. Mas eu acho que conta. Não sei se vocês contaram ou não. Contamos. Eu tenho dúvidas da nosso parâmetro, mas acho que tá justo, porque é uma jogada trabalhada, construída, a bola sobra com espaço pro Ryan. Eu acho que tá justo. Ele acha o Ryan ali, mal bem, né? Tá justo. Mas e nesse aí não tem assistência, né? Porque foi a defesa do goleiro, mas acho que vale um extra pro Ryan pelo chutaço. Mas posso dar um bônus também pro Colômbia? Bônus pro Colômbia? O Colômbia ele faz um corta-luz ali, que é o início da jogada todo, para gerar o espaço para o Ryan, e ele ataca direto o rebote também, né? Eu acho que ele é um cara essencial no gol. Claro que o chute do Ryan, o cara bater roupa é importante, mas ele participa da jogada e ele participa do rebote também. Acho que teria debate porque iguala com o Ryan, né? Que eu acho que é a figura central, mas tá dado já o bônus, tá aí o André Gomes subindo, né? Poucos jogos e já com 6 pontos de assistência, são 3 assistências para o homem e uma participação nesse gol de hoje é o bônus do cara. Mas o curioso tá aqui em cima. 2-0 no clássico, primeira vitória, a gente tá dando ponto. Ninguém tá muito... Aproveitem, jogadores. O Caralho do Salah tá discordando do bônus o Colômbia, ele participa de toda a jogada, mano. De toda a jogada do gol. Ele é bem importante. Ele tá lá no começo e tá no final, né? Ele tá no começo, ele tá no corta-luz pro Ryan e ele tá no rebote, que gera o gol também. No começo e no final, né? Deixa o bônus pro Colômbia, Salah, pelo amor de Deus. Eu acho o seguinte, o que eu acho que pode... Foi esse sentido aí, né? Pô, fica igualando o bônus dele com o do Ryan, que dá vontade de dar um boninho a mais. Mas aí, eu, legalista que sou, não poderei. A regra é 1. Fica assim, tá bom. O nosso Ryan já tá ali, ó, que nem o Gustavo ia apontar, colando no Verrete, cara. Parecia Vocês lembram? Impossível, cara. Era uma Vocês lembram? Vocês lembram como estava esse gráfico no meio do ano? Minha gente, o Verrete tinha 3 vezes mais pontos que o segundo colocado. Uma parada assim. Nesse nível. Fora de brincadeira. Saía do gráfico ele. A barrinha da galera tava aqui, ó. E a barra do Verrete tava uma coisa colossal, meus amigos. Era uma coisa de maluco. Olha aí, Ryan chegando junto do Verrete. Nuno Moreira sempre decisivo, meu amigo. Várias participações. Olha o número de pré-assistências dele, ó. São 8 que a gente diz. Esse passe foi importante para o gol acontecer. Não é qualquer coisa que a gente... Não é igual o SofaScore que dá assistência, pré-assistência de forma mecânica. A gente tem uma mais rigoroso aqui, né? E Coutinho. São os 4 jogadores de ataque do Vasco. O Verrete pelo seu início de ano. E aqui os 3 atualmente jogadores de ataque. E com o Piton ali com as suas assistências e PH. Em seguida, os 2 laterais do Vasco. Tá registrado o DVD, e o Pumita. Olha quanta gente participa de gol. Isso é Diniz, porra. Isso é Diniz. O time do Carille ia ser Verrete e Piton. Parada gigante. Como foi o time do Ramon Dias, como foi o time do Paiva. Paiva. Meu amigo, não tem jeito.